Olá, amigos da TV Justiça. Agora, em dezembro, a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas completa 25 anos. Além do ponto de vista político, que modificou o planeta, o mapa mundi também teve de ser mudado. Nasceu, por exemplo, a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, formada por 11 repúblicas, entre elas Armênia, Bielorrússia e Ucrânia. O Direito Sem Fronteiras está no ar. A União Soviética nasceu com a união de 16 países em 1922, 5 anos depois da Revolução Russa, liderada por Vladimir Lenin, e terminou em 1991, quando Mikhail Gorbachev era o governante. Depois da Segunda Guerra Mundial, rivalizou com os Estados Unidos, mostrando ao mundo os opostos entre capitalismo e comunismo. A Guerra Fria, período entre o fim da Segunda Guerra e 1991, foi marcada por confrontos bélicos indiretos entre as duas nações, como no Vietnã. A União Soviética pereceu. Nasceu a Rússia, ainda uma potência armada, liderada por Vladimir Putin. O que mudou no cenário mundial nos últimos 25 anos é o que vamos discutir no Direito Sem Fronteiras de hoje. E o programa de hoje recebe o juiz federal Friedemann Wendpapp, mestre em Direito Internacional, e Rafael Seabra, historiador e doutor em Sociologia. Antes de mais nada, agradeço a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falar desse tema. 25 anos de fim da União Soviética, é possível se fazer uma análise daquele período, particularmente da Guerra Fria, com um distanciamento histórico suficiente para se entender o período? Com certeza, né? Essa necessidade de distanciamento histórico, ela facilita no sentido de perceber o que mudou e o que continuou, né? Não que seja impossível fazer uma história imediata, mas ajuda muito, principalmente porque nos anos 90 foram abertos os documentos, né, da Polícia Secreta, foram abertos alguns documentos de Estado, e isso facilitou uma série de revisões, né, uma série de retratações de intelectuais, de membros que participaram da fundação do Partido Comunista, né, como Bukharin, Zionev, que foram retratados, e inclusive alguns crimes, né, foram, principalmente de Stalin, né, de tirar essa característica mística dele de que era simplesmente sujeito que não tinha conhecimento das torturas, das prisões e dos assassinatos, né? No final das contas, se viu pelos documentos abertos que ele tinha pleno conhecimento disso. Então, desconstrói um pouco esse mito do stalinismo que, de alguma maneira, ele permaneceu vigente até o último momento, né, da União Soviética. Isso eu acho interessante, um comentário sobre Stalin, eu não sabia. Existem documentos que retratam a assinatura dele em 680 mil mortes. Listas de pessoas a serem mortas com a assinatura dele. O número total de mortes nunca ninguém vai saber. Isso são dessas coisas que é impossível fazer uma contabilidade disso. Mas o mito Stalin. E todo aquele esforço assim, contra o culto à personalidade que o Khrushchev inaugurou, com aquele discurso famoso em 56, de certa forma, as debilidades, eu diria, as debilidades ônticas da ideia socialista ficam procurando um culpado, alguém para espiar isso, pela perspectiva individual. O sujeito é que se desviou, porque ele fez um culto à personalidade. E depois, quando ele se torna, aquele que era a personalidade idolatrada, se torna a personalidade odiada, continua fazendo tudo a mesma coisa. Todos os nossos problemas são culpa dele. E não de estruturalmente, a nossa arquitetura não funciona. Tanto que quando a gente vê o Gorbachev escrevendo sobre a perestroika, mais ou menos continua aquela mesma coisa assim, não, precisamos de pessoas melhores, tudo. Mas, ao que me consta, já um grego andava pela rua com uma lanterna procurando pessoas honestas há 2.500 anos. Não é uma coisa que vamos esperar as pessoas certas. O desenho arquitetônico já tinha problemas. A União Soviética do período stalinista, ela é muito diferente, não seria tão diferente assim, então, da União Soviética do período Gorbachev? Seria uma perspectiva? Ou há diferenças em função do contexto histórico? Não, em relação ao Gorbachev, acho que a diferença é muito importante, e é a pessoa e as circunstâncias. Então, as circunstâncias internacionais eram outras, a fraqueza, a debilidade econômica da União Soviética já aparecia com muita intensidade, e eles precisavam fazer reformas com alguma urgência, e o Gorbachev tinha essa condição, essa visão. E conseguiu fazer alguma coisa que, se fosse uma outra personalidade, aqui sim as pessoas fazem diferença, uma personalidade conflitiva, talvez aquilo resultasse em um derramamento de sangue absurdo.
E, de certa forma, foram revoluções de veludo, especialmente a então República Tchecoslovaca. Foram revoluções de veludo, e o Gorbachev contribuiu para isso. Sei lá, fosse um Leonid Brezhnev, talvez, ou um Khrushchev, ou alguém com as características do Lenin, isso pudesse ter sido assim, há 25 anos poderíamos ter presenciado alguma coisa extremamente sanguinolenta. Por mais problemático, né, por mais dificuldades que o socialismo soviético apresentou, né, nesses seus 70 anos de existência, a gente tem que conseguir e procurar entender que, ao contrário do que o Karl Marx, né, propunha ou considerava viável nas teses dele de que o socialismo ele aconteceria nos países com capitais mais desenvolvidos, porque ali as contradições se acirrariam com mais velocidade e haveria um movimento operário, um movimento proletário bastante forte do ponto de vista político, bastante consciente. Isso não necessariamente aconteceu, né, e as revoluções aconteceram justamente nas periferias do sistema capitalista, e aonde acontece a primeira revolução socialista é justamente na União Soviética, aliás, na Rússia, que tinha uma série de condições de atraso. Então, essas revoluções socialistas que vão acontecendo, né, na esteira da Revolução Socialista Soviética, elas acontecem justamente nos países com a maior debilidade, né, do ponto de vista econômico, da maior debilidade do ponto de vista da formação de técnicos, de profissionais de qualidade, sem contar aqueles que depois do período revolucionário fogem do país. Isso foi muito recorrente. Aqueles grupos são derrubados, eles simplesmente... como eu vou dizer a palavra, eles simplesmente saqueiam o país, eles sabotam, né, as estruturas econômicas. Então, isso causa uma dificuldade enorme para que se comece um processo de quê? De socialização, né, da riqueza, que a ideia era socializar a riqueza. A Rússia soviética, leninista, né, não seria correto dizer esse termo naquele momento, ela sai de uma Primeira Guerra Mundial devastada, em que o czarismo a carregou para esse conflito de uma maneira desastrosa, que gerou, né, problemas muito sérios. Essa revolução ela acaba tendo que ceder muito para a Alemanha, né, para poder sair da Primeira Guerra Mundial, ela teve quase que comprar com a entrega de territórios. Era uma população majoritariamente analfabeta e camponesa, então isso gera um problema muito grande. Como é que se socializa uma riqueza de um campesinato moldado por um absolutismo, que o czarismo era um absolutismo, com um nível de produtividade baixíssimo, né? E como levar uma sociedade melhor. Sem contar que logo em seguida, por volta dos anos 20, tem o terror branco, em que se sabota as linhas ferroviárias, se sabota, né, as hidrelétricas, se sabota o sistema produtivo. A Rússia praticamente perdeu a capacidade de produção elétrica, então isso mostra a dificuldade. Então, apesar de todos os problemas que a gente percebe, né, ao longo dos anos 70, 80 e quando ela realmente colapsa, a gente precisa entender o tamanho do salto de qualidade que ela foi obrigada, né, a fazer. E aí a estrutura partidária, que é herdada também das condições de repressão czaristas, que fazem com que seja um grupo restrito, justamente para não sofrer qualquer intervenção da censura, então serem presos, serem torturados, serem assassinados, porque isso era recorrente, né, pela polícia czarista, né, pela repressão, muito concentrado, e que de repente, né, nesse processo de revolução, acaba conquistando o poder, né, tomando o poder de alguma maneira. E como é que se dá, né, uma democratização desse partido no momento em que ele se torna, do dia para a noite, se transforma num partido, né, de profissionais, né, num partido restrito, num partido de massas. E aí, como é que muda essa estrutura de uma vez só, com uma economia em frangalhos, né, uma sociedade, né, dentro de um país com uma escala continental, né, ela é do Oriente ao Ocidente, como que se muda isso? Então, essa foi uma estrutura que foi herdada, que por conta das condições muito específicas que a União Soviética passou, né, atravessou, foi difícil ser superada, né? Eu acho que isso foi o grande entrave, né? Não dá para dizer que isso é culpa exclusiva do socialismo, né? Não existe forma de socialista, mas que as condições soviéticas levaram, né, a essa estrutura. São visões de mundo que, particularmente no período da Guerra Fria, ficou muito patente, diametralmente opostas. Muitos debates surgiram. Talvez um debate que não tenha sido tão presente tenha sido a questão de produção jurídica, algo um pouco mais específico. Sobre isso, nós temos informações. Houve um debate, houve uma produção jurídica que gerou um debate relevante em relação a essas visões de mundo tão discrepantes? Veja, dentro da União Soviética havia um limitador ideológico que era a fonte marxista, que funcionava mutatis mutandis como um guia quase espiritual, eu diria assim. Como se fosse um direito revelado, como se fosse um direito de origem religiosa. Não podia sair daquele escrito
que era o que tinha vindo com os profetas do Novo Mundo, do Éden socialista. Por isso a produção jurídica era o modo de entender acabava sendo muito reducionista, porque toda a produção jurídica se vinculava ao materialismo histórico. Enfim, quem detém os meios de produção? A partir disso, das contradições geradas a partir da detenção particular ou pública dos meios de produção, as normas jurídicas nasceriam daí. Isso fez com que a produção jurídica fosse um pouco limitada. Mas há dois grandes autores de teoria do direito, o Stuka e o Pachucanes. São duas obras muito interessantes, eles tinham divergências entre eles, como só com todos os juristas, todos divergem de todos, e produziram duas obras de teoria do direito muito interessantes de serem estudadas, muito sintéticas, miúdas até. Eu digo isso porque os estudantes, normalmente, quando veem um livro maior, já fogem. Esses não são livros pequenos, mas é como perfume, são de muito boa qualidade. Eu até recomendo a leitura e a percepção de que eles têm assim, um limitador e acabam sendo reducionistas na explicação do que é o direito. Mas reputo muito importante conhecer ambos. É dentro de uma perspectiva daquele contexto marxista? É estritamente marxista o raciocínio e com os adendos leninistas que advêm principalmente da leitura que o Lenin fazia do livro do Engels sobre as origens da família, da propriedade e do Estado. É uma linha que a gente acha nesse livro do Engels, que a rigor, olhando hoje com os conhecimentos de antropologia, de sociologia atuais, é um livro muito limitado. Inclusive, ele fez de terceira fonte, ele não fez de fonte primária aquilo. Então, com uma série de limitações, mas ali, pela perspectiva do materialismo histórico, das relações de produção, ele tentava explicar monogamia e outras coisas. Então, a obra jurídica soviética tem essa linha condutora. A gente volta logo depois do intervalo para continuar a conversar a respeito dos 25 anos do fim da União Soviética, aqui no Direito Sem Fronteiras. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras, hoje falando sobre os 25 anos de dissolução da União Soviética. É claro que é pouco tempo para falarmos a respeito de todas as perspectivas históricas e do direito, da sociologia, diversas consequências desse período, que é bastante longo, inclusive, mas a gente tem que tentar resumir. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar o seguinte, se algo que foi muito dito há 25 anos, com a dissolução da União Soviética, de que era a vitória do capitalismo em relação à visão socialista de mundo, 25 anos depois, o que é que podemos dizer, faço a pergunta aos dois, a respeito dessa afirmação? Primeira coisa é reconhecer, e isso tem sido reconhecido nos últimos anos, que a vitória contra o nazismo, né, se deve, né, à União Soviética. Né, foram mortos ali mais ou menos 16 milhões de soviéticos, né, e por onde os alemães passaram foi terra arrasada. Então essa é uma contribuição. A outra contribuição é justamente esse contrapeso, né, nos processos de descolonização, né, das colônias europeias no pós-45. A União Soviética teve um peso determinante justamente para poder reconhecer a autonomia desses novos países, as novas nações, sobretudo na Ásia, né, e na África. Um incentivo, né, que foi dado justamente por conta do enorme êxito econômico pós-45 que a União Soviética apresentou, de ser um país que tinha uma produtividade que crescia, né, a mais ou menos 10%. Então, isso mostrava ser um modelo atrativo para esses países recém-independentes e para a própria América Latina. Então, isso incentivou que os países centrais, principalmente os Estados Unidos, formassem organismos, né, multilaterais, como a própria CEPAL, a Comissão Econômica para o Extremo Oriente, a Comissão Econômica para a África, para poder desenvolver esses países dentro de um viés capitalista. Então, a modernização acabou se tornando um fenômeno mais ou menos mundializado. Mostrou como que esses conflitos hoje que a gente percebe, a gente não vê mais, né, a princípio, uma viabilidade imediata de uma terceira guerra mundial. Mas de 45 para cá, mas sobretudo dos anos 50 para cá, há uma transferência dos conflitos bélicos que vinham do centro, né, que eram entre os países centrais, e se transfere para a periferia. Então, a gente vê que o que a gente chama de Guerra Fria aconteceu entre a União Soviética e Estados Unidos, mas para nós da periferia foi uma guerra quente. O Vietnã, as ditaduras militares aqui na América do Sul, as lutas de independência, né, no circuito, né, no continente africano, em que alguns países financiavam, né, os movimentos contra a tendência ao socialismo. Então, a gente vê que isso acabou sendo uma consequência que vem, né, que hoje os conflitos bélicos, que a gente percebe, as guerras civis, foram
foram todas transferidas para a periferia do sistema, né, que foi uma herança daquele tipo de sistema de conflito. O outro ponto que a gente vê como herança e que vem sendo desmontada ao longo dos últimos 20 anos, coincidentemente com o fim do bloco soviético, né, como o Hobsbawm dizia, os capitalistas pararam de ter medo, porque acabou o bloco soviético, acabaram as alternativas, então agora quem manda aqui somos nós e a gente vai ditar as regras do jogo. O próprio Estado de Bem-Estar Social foi construído para poder fazer frente aos partidos comunistas que foram, né, fundamentais na luta antifascista na Europa. Então, foi uma maneira de distribuir um pouco mais a riqueza, melhorar as condições de trabalho, garantir a habitação, garantir, né, pelo menos próximo ao pleno emprego, saúde, educação gratuitos, de qualidade, tudo isso. Depois da queda da União Soviética, né, com esses governos neoliberais, vem sendo desmontados. Então, a gente vê que ela deixou um legado, né, bastante substantivo, de um lado, né, mas, por outro, gerou uma certa desconfiança, né, de alternativas. Eu acho que esse é um grande problema. A tarefa mais urgente que nós temos é construir a alternativa que a gente tem hoje, do ponto de vista ecológico, político, econômico, social, porque o caminho que a gente tem a seguir não me parece tão positivo. Eu tenho uma visão eu diria uma visão divergente em alguns aspectos em relação ao professor Seabra, que me parece o seguinte: eu não acho que o capitalismo tenha vencido, não é isso, até porque a impressão que eu tenho é que a ideia socialista é um artifício, ela é extremamente artificial, ela é contra a natureza humana. Vamos lá, a forma capitalista, que na verdade se desdobra em uma centena de variações, embora haja um ponto comum, que é a questão da propriedade dos meios de produção, quem detém e as formas de controle sobre essa detenção dos meios de produção, mas aí há uma imensidão de variedades, não existe um capitalismo, existem capitalismos. Então, não me parece que o capitalismo, o capitalismo tenha sido exatamente vencedor, porque as dificuldades do mundo são mais ou menos as mesmas. E depois dos 70 anos da tentativa de construir um novo homem socialista, não, a União Soviética não funciona porque as pessoas ainda têm memória do que era a Rússia antes da União Soviética. Então vamos matar todo mundo que tem essa memória para garantir o surgimento de um novo homem socialista. O direito penal era esse, o direito penal soviético era basicamente um direito de reeducação. Aí quanto tempo o sujeito demorava para ser reeducado? Bom, dependia se ele continuasse pensando diferente do governo, ele não estava reeducado, tinha que permanecer preso. O nosso direito não é expiatório, não é punitivo, nós somos bonzinhos, nosso direito é um direito de reeducação. Então você fica aí 50 anos num gulag, o dia que você disser o governo é joia, aí está liberado. Mas acabou a União Soviética, foi como se ela não tivesse existido. As questões econômicas foram muito relevantes, mas o Khrushchev caiu em 64 já por uma queda de produção, por frustração de safra, por ameaça de fome, e não fazia uma semana que tinha começado a União Soviética, em 64 já eram 40 anos, 42 anos quando ele caiu. Estou pegando 22 do começo da União Soviética, não de 17 da Revolução, que é quando já se consolidam no poder, os bolcheviques se consolidam no poder. Aí evaporou, a União Soviética evaporou com a artificialidade que a constituía, a ideia era tão artificial que, evaporou. Aí surgem os russos, que seria a mãe Rússia, tão humanos quanto qualquer outro que não tenha vivido sob o regime soviético, exatamente iguais. Porque essa é a natureza humana. Então, o que tem num regime político similar ao nosso, aos outros que existem hoje, eles respeitam a natureza humana. Não querem impingir a pessoa, você está errado no que você pensa, você tem que ser eu, Estado, vou te reeducar conforme a minha ideologia, a ideologia dominante do Estado. Isso a partir dos regimes democráticos, especificamente? A partir dos regimes democráticos. Mas as ditaduras que nós experimentamos não foram ditaduras totais, elas eram ditaduras políticas e na América Latina, de certa forma no Brasil, com alguma interferência na economia. É diferente uma ditadura totalitária em que o poder econômico e o poder político e o poder ideológico se fundem na mesma pessoa. Aquilo é a totalidade da vida da pessoa subsumida ao Estado. O sujeito não tem a possibilidade de pensar, porque inclusive existe o crime-ideia. Então, quando desaparece a União Soviética, assim, é como uma evaporação de algo que isso desistiu mesmo, porque tudo voltou a ser como antes. Os soviéticos são tão humanos, os russos hoje, os ucranianos, os belorussos, são exatamente o que nós somos. Não existe um homem socialista ou um homem antissocialista. Existem os humanos.
E os regimes políticos podem ser mais ou menos adequados, respeitadores, eu diria, da natureza humana. Isso não significa admitir a barbárie. Não é isso, porque a barbárie também compõe a natureza humana. Então, nessa medida, a gente tem progressos institucionais. Mas daí a pegar uma ideia e ela ser absolutamente total com o poder, a fusão do poder ideológico, que é o poder de convencimento, o poder de pressão da informação, o poder político, que é o poder de coação física das pessoas, e o poder econômico, é isso que foi a União Soviética. Quando desapareceu isso, mas é óbvio que, e nem poderia deixar de ser, pela emulação entre Estados Unidos e União Soviética, tiraram a Europa do circuito. A Europa, durante 500 anos, foi o centro do mundo e, de repente, virou o elefante, virou a grama no meio da briga de elefantes. É isso que a Europa... Isso gerou a União Europeia, é fruto da sensação de ter virado grama na guerra entre os elefantes. Os europeus, e tanto que desaparecida a União Soviética, começou a fraquejar um pouquinho a União Europeia, porque a causa original desapareceu. Tanto que o Cameron, um pouquinho antes do Brexit, disse um dos motivos que temos que nos manter na União é porque ainda existe o Putin. Não adiantou, o eleitorado britânico não se convenceu. Eu tenho uma certa discordância com essa questão sobre o desaparecimento da União Soviética e essa sensação de que ela nunca fez tanta diferença na vida das pessoas, porque, por exemplo, dizer que é um Estado totalitário, a gente teria que considerar que todos os indivíduos pensam de uma maneira completamente igual, né, vamos dizer assim. O que acontece é que justamente a União Soviética ela não teve resistência, né, suficiente porque ela não construiu uma politização livre da sociedade. Ela tem que ser politizada, para poder saber o que ela defende, o que ela realmente interessa. Como sempre veio do alto, né, a determinação, para baixo, o que gerava era que o indivíduo comum, né, ele tem suas necessidades, suas vontades, seus interesses, né, ela tem os seus desejos, vamos dizer assim, ele simplesmente aplaudia certas coisas, mas no espaço privado dele ele recusava aquilo, ele não concordava. Então, ele tinha uma apatia pelo governo, ele tinha uma apatia pela produção, porque do que adianta eu ter um alto nível de produtividade, sendo que eu não vou conseguir consumir um bem de consumo, porque essa economia planificada, ela engessa, né, ela cria um problema de abastecimento, né, porque há uma burocracia enorme. Então, isso acabou gerando um descaso em relação ao governo. Não que o socialismo não seja completamente interessante ou que ele não tenha nenhum mérito, mas que não houve politização. Então, isso acontece tanto nas democracias liberais ocidentais, quanto em qualquer outro regime autoritário, que faz o quê? Que o indivíduo se torne simplesmente uma peça, né, que é mobilizada de um lado para o outro conforme o interesse do grupo dominante. Então, acho que isso fez com que a União Soviética caísse com mais facilidade. Tanto a coisa não é tão simples, né? Porque o totalitarismo exigiria que os indivíduos fossem completamente determinados, né, pela ordem superior. E não foi tão fácil assim. Quando há a glasnost, por exemplo, o debate, que é justamente essa transparência, essa publicidade das discussões, e cai boa parte da censura, os indivíduos participam com críticas e autocríticas constantes, e isso gera um ambiente em que a participação popular acontece. Tanto é que em 90 é feito, né, convocado um plebiscito para saber se permanecia na União Socialista, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E das 9 repúblicas que participaram, 76% da população aprovou a manutenção, né, embora com reformas, com mutações, com maior abertura, mas não dá para dizer que eles simplesmente deixaram cair, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns russos e que eles falavam, olha, hoje a coisa lá está um pouco descontrolada, né? Antes era um pouco mais tranquilo, né? Então a gente tem que tomar cuidado nessa tese do totalitarismo, porque nem o nazismo conseguiu isso. E ele era muito mais um Estado corporativista, um Estado orgânico do que a União Soviética, por exemplo. São completamente diferentes. Olha, fica a constatação de que 25 anos depois do declínio da União Soviética, o debate ele permanece presente, que isso se refletiu bastante no programa de hoje, debate muito rico. Infelizmente, o programa está acabando, mas fica aqui mais uma contribuição no sentido exatamente de que essas questões elas têm de ser debatidas. Eu agradeço muito a presença de ambos aqui. Isso daria mais alguns programas com toda certeza e talvez não fosse suficiente para fazermos uma troca de ideias a respeito desse tema que, como eu já disse, é bastante rico. Muito obrigado pela participação de ambos. Nós vamos ficando por aqui, o Direito Sem Fronteiras, agradecendo ao juiz federal Friedman Ventpap, mestre em Direito Internacional, e o professor Rafael Seabra, historiador e doutor em Sociologia. O nosso programa também pode ser visto pela internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br.
e mande a sua sugestão para o nosso e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até a próxima semana. Tchau!